Boa noite. Veja os destaques do Brasil TV desta quarta-feira, dia 27 de janeiro. O início da vacinação com doses da Oxford no Rio de Janeiro tem fila nos postos. O Instituto Adolfo Lutz confirmou os 3 primeiros casos de uma variante do coronavírus em São Paulo, que pode ser muito mais contagiosa. Um temporal com ventos de até 70 km por hora causa estragos e assusta o Distrito Federal. E ainda, produtores de mel do sertão de Pernambuco comemoram o crescimento na produção. Agora no Brasil TV. Municípios do estado do Rio já aplicam a vacina de Oxford AstraZeneca. Na capital, são 76 mil doses. A Prefeitura do Rio quer vacinar todos os trabalhadores da saúde com 60 anos ou mais das redes pública e particular. E anunciou hoje como vai ser a volta às aulas na rede municipal. Nos primeiros dias, só aulas remotas. O médico Alfredo Moutinho, de 69 anos, foi o primeiro a receber hoje a vacina da Universidade de Oxford. A Joana mal conseguia se conter de tanta felicidade. Uhul! Que delícia! Ela é bióloga da Fiocruz e também recebeu a primeira dose da vacina nessa manhã. Feliz demais, demais e feliz porque peço a Deus que todos tenham esse acesso, todos, e teremos, e terão. E vamos vencer essa. Para Nádia, ser vacinada representa esperança. É um alívio muito grande e a torcida que isso se expanda rapidamente por toda a sociedade. A cidade do Rio ampliou a lista do grupo prioritário de vacinação. Agora, profissionais de saúde com mais de 60 anos, da rede pública e particular, também podem ser imunizados aqui nas clínicas municipais. Eles só precisam apresentar a carteira do Conselho Profissional para comprovar a função. São médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas. Nesse posto de saúde na Zona Sul, teve fila hoje cedo. Essa outra unidade, na Zona Norte, também tinha bastante movimento. O secretário de Saúde do Rio garantiu que há vacinas suficientes para todas essas categorias. Não é preciso correr para os postos. A partir de hoje, as vacinas já estarão disponíveis na unidade e a gente tem vacina para esse grupo de profissionais, sim, em todas as unidades. Nas próximas semanas, conforme a gente tiver a confirmação da chegada de novas doses, a gente vai anunciar qual o próximo grupo. Segundo a Prefeitura, até agora, 84 mil pessoas foram vacinadas na capital, com doses da Coronavac e da vacina de Oxford. Na educação, a Prefeitura anunciou novidades hoje. As aulas começam no dia 8 de fevereiro, de forma remota, e no dia 24, presencialmente, mas só para quem não é do grupo de risco e quiser voltar. Essa retomada será feita aos poucos e as escolas mais bem preparadas voltam primeiro. É óbvio que nós sempre queremos ofertar uma educação que seja a mais parecida possível para toda a rede. Só que aqui nós temos um momento extremamente atípico que nós precisamos nivelar por cima. A Prefeitura ressaltou que nas escolas estão valendo as mesmas regras de ouro: uso de máscara, higiene das mãos e distanciamento social. Já na rede estadual, a volta às aulas será no dia 1º de março, de forma híbrida, com parte dos alunos na escola e outra à distância. Só deve voltar às aulas presenciais quem não tem acesso à internet em casa nem no celular. Para evitar aglomeração no transporte público, as escolas vão funcionar em turno alternativo, das 10 da manhã às 3 da tarde. Pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, confirmaram a contaminação de 3 pacientes no estado com a nova mutação do coronavírus. Isso coloca o estado inteiro em alerta. As pessoas continuam circulando muito e o número de casos de internações não para de crescer. Segundo os cientistas, há indícios de que essa variante seja mais contagiosa, o que pode agravar a situação dos hospitais que já estão lotados. O Hospital Geral do Grajaú, na zona sul da capital, chegou a ter 100% dos leitos ocupados nas últimas semanas. E esse cenário se repete diariamente, igual ao pico da pandemia em junho do ano passado. O Hospital de Sapopemba, na zona leste, também enfrenta a mesma situação. As UTIs estão lotadas há dias, todas com pacientes graves da Covid-19.
O aumento na taxa de internações é um sinal de que ainda estamos longe de derrotar a doença. O número de pessoas internadas passa de 13 mil há várias semanas aqui no estado. E para piorar, o Instituto Adolfo Lutz confirmou os 3 primeiros casos de uma nova variante do coronavírus em São Paulo. É a mesma encontrada em Manaus. Segundo os cientistas, ela pode ser muito mais contagiosa e aumentar o número de doentes. Você não sabe se essa alta transmissibilidade aconteceu por conta da transmissibilidade da linhagem ou porque houve uma abertura, ou porque as pessoas saíram de casa. Essa linhagem que a gente verificou, que é a variante do Amazonas, ela possui algumas mutações, que essas mutações são observadas no gene que codifica spike, eles podem gerar uma transmissibilidade maior, mas ainda não tem esses dados cientificamente comprovados. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os 3 contaminados tinham um histórico de viagem ou residência em Manaus. Foi a primeira vez que essa mutação do vírus foi encontrada em outro estado. E a porta de entrada para essas variações do vírus pode estar aqui no aeroporto. Isso porque as pessoas continuam viajando a trabalho ou a lazer. A Thaísa está voltando para o Chile, depois de passar o fim de ano com a família. Ela viaja um pouco mais tranquila, já que o voo para lá exige o teste negativo para a Covid-19. Mesmo assim, ela mantém os cuidados. Eu mantenho a minha máscara, né? Eu percebo que eles estão controlando mais, o pessoal fica muito junto no sentido da entrada e saída, eles estão controlando mais a quantidade de pessoas. Novas variantes também foram encontradas em outros países. Por isso, o governo federal restringiu ainda mais a entrada de estrangeiros no Brasil. As medidas já estavam em vigor para o Reino Unido. Agora também se aplicam aos viajantes vindos da África do Sul. Voos com origem ou escala nesses países estão proibidos de entrar aqui. Os demais estrangeiros podem entrar no Brasil, só que eles precisam ter em mãos o resultado de um teste PCR, dizendo que não estão com Covid-19. O teste tem que ser feito 72 horas antes do embarque. Para esse infectologista, além de restringir a circulação entre países, também é preciso diminuir o contato entre as pessoas por aqui. Atualmente, nós estamos com um número muito grande de novos casos em São Paulo e no Brasil. Então, é lógico, nesse momento é muito importante a questão do afastamento social. A gente sabe que o vírus se dissemina facilmente e o que tem se estudado é que essas novas variantes também disseminam mais rápido ainda. Independente se as pessoas vieram de outros países ou de outros estados, a gente sabe que a gente tem um grande número de transmissão aqui mesmo dentro do nosso país. Por causa da variante brasileira, primeiramente identificada em Manaus, viajantes brasileiros também estão impedidos de viajar para alguns países como Reino Unido e Estados Unidos. A concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos disse que instalou sinalizações com regras de distanciamento social e uso de máscaras, além de mais de 300 totens de álcool em gel e medição de temperatura. A Infraero disse que segue as determinações da Anvisa e que os aeroportos estão com alertas aos passageiros. Donos de bares e restaurantes e trabalhadores do setor fizeram um protesto hoje de manhã na Avenida Paulista, em São Paulo. Eles são contra as novas medidas do governo do estado, que reduziu o horário de funcionamento em dias de semana à noite. O Thiago Crespo acompanhou. O protesto foi pacífico, começou às 9h30 da manhã e durou pouco mais de 1 hora. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, de 200 a 300 pessoas participaram do ato. Os manifestantes saíram da Consolação e vieram caminhando até o MASP, sempre acompanhados da CET, da GCM e da Polícia Militar. Na sexta-feira passada, o governo anunciou a volta da fase vermelha diante da piora nos casos da Covid-19. Com isso, os bares e restaurantes não podem abrir aos finais de semana e passam a operar em horário reduzido de segunda a sexta-feira. Precisam fechar as portas até às 8 horas da noite. Em nota, o governo do estado de São Paulo disse que respeita a livre manifestação, mas lamenta o que chamou de ação contra a saúde pública num momento de grave crise sanitária. Disse ainda que o Plano São Paulo é pautado por dados técnicos e científicos de monitoramento da evolução da pandemia e da capacidade do sistema hospitalar. O estado do Amazonas não para de bater recordes negativos nessa pandemia. Já são 566 pacientes com Covid aguardando um leito clínico ou de UTI. A Daniela Branches acompanha diariamente essa situação por lá e traz as informações. Essa situação do espaço já é uma grande preocupação. Para tentar minimizar
essa situação, o Exército montou aqui na área externa do Hospital Delfim Aziz, que é referência para a Covid-19, uma enfermaria de campanha com 57 leitos que vão abrigar os pacientes que estão prestes a pegar alta aqui do hospital, abrindo assim leitos na própria unidade. Essa enfermaria vai receber oxigênio de 2 das 7 usinas que foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e que tem capacidade de gerar por hora 26 metros cúbicos. Então vai ser suficiente aí para atender essa enfermaria. O governo do Amazonas informou que já prevê aí uma alta demanda diária nos próximos dias por conta da alta de internações, subindo de 80 mil metros cúbicos diário para a necessidade de 130 mil metros cúbicos diários. Uma outra preocupação, né? O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está em Manaus desde o sábado à noite, esteve hoje cedo no Hospital Universitário Getúlio Vargas, também esteve aqui na enfermaria de campanha, mas não participou da coletiva de inauguração. Um temporal assustou muita gente no Distrito Federal no fim da tarde de ontem. Teve raios, ventos fortes e uma impressionante quantidade de árvores arrancadas. De longe assim até parecia um espetáculo, mas era uma tempestade daquelas. Os nossos repórteres cinematográficos registraram. E muita gente que estava com o celular na mão também. E uma ventania e trovões de disparar o alarme de carros e de derrubar árvore, ou melhor, árvores. Foram pelo menos 30 até 6 da tarde. E aqui na 308 Norte, os fortes ventos derrubaram um galho dessa árvore aqui. Segundo os moradores, o galho provocou um rastro de destruição e atingiu 6 andares do prédio. E aí foi isso. Janelas foram quebradas, condensadores de ar-condicionado caíram e o galho só foi parar no primeiro andar do prédio e está apoiado na janela de um dos apartamentos. Quando eu olho para minha janela, só começou um monte de folha e galho descer. E eu ouvi um barulhão. Aí eu pensei, pronto. Na 704 Norte, a repórter Carol Ávila registrou mais árvore caída. Essa árvore tombou só com a força do vento, segundo os funcionários da oficina que fica ali ao lado. E aqui, nesse estacionamento, tem 4 carros. O mais atingido deles foi este aqui, ó. Por sorte, ninguém ficou ferido. No estacionamento, ao lado do parque, olhe como ficou a tenda de teste rápido para a Covid-19. Um dos blocos de concreto da estrutura caiu nesse carro. Também pudera. No plano piloto, os ventos alcançaram 70 km por hora. No CIA, a árvore caiu e arrancou até a calçada. Olha o tamanho dessa em Planaltina. Voltando para o plano, na 504 Norte, no lugar de carros na pista, mais árvores. Na Asa Norte, um telespectador registrou quando esses galhos caíram. Na altura do Nilson Nelson, mais destruição. A árvore tenda, tudo veio abaixo. Uma árvore caiu bem na entrada da passarela, que dá acesso à estação shopping do metrô. E para o temporal ser completo, apagão. No parque da cidade. Na 216 Norte, a falta de energia durou cerca de 3 horas. No CA do Lago Norte, curto-circuito num poste. Olhe só a ventania no sudoeste. E ouça isso. Granizo. No Cruzeiro também choveu gelo. Olha o tamanho das pedras pulando aí, ó. Nossa, vai lá só os carros, viu? No setor policial sul, policiais militares ajudaram 4 pessoas a sair do carro. Foi um baita susto, mas ninguém se machucou. Choveu forte não só no quadradinho aqui, mas em toda essa área vermelha do mapa. E pensa que acabou? A previsão para os próximos dias é de que essa chuva deverá continuar acontecendo, porém reduzindo a área onde ela deverá acontecer. Mas nada impede ainda que ela possa vir com todo esse pacote, com rajada de vento, trovoada, rajada de vento e possibilidade de queda de granizo. Esse cenário deve se repetir também ainda na quinta-feira. O avião que vai transportar os corpos das vítimas do acidente que matou 19 pessoas em Guaratuba, no litoral paranaense, deve sair hoje à noite de Curitiba.
A Ana Zimmermann tem os detalhes. 9 pessoas que estavam no ônibus e mais 10 parentes que vieram do Pará já foram ouvidas pela polícia. O delegado quer ouvir o maior número de pessoas hoje, já que eles devem retornar ainda hoje para o Pará. O motorista que dirigia o ônibus já foi ouvido. Ele disse que o sistema de freios do ônibus falhou. O outro motorista, que se revezava na direção, teve ferimentos leves. Ele foi internado num hospital em Joinville, já teve alta, perdeu o celular, então não foi localizado pela polícia e nem pela nossa equipe. O delegado conta ainda com exames periciais. Os peritos vão examinar o ônibus, as condições do ônibus e calcular a velocidade em que ele estava, analisando o tacógrafo e as câmeras da rodovia. Nós tivemos acesso às imagens das câmeras da rodovia. No trajeto, dá para ver o momento em que o motorista passa pela área de escape da BR-376, onde poderia parar. Outra câmera mostra 2 carros do lado esquerdo do ônibus e ele não entra na área de escape. Menos de 1 quilômetro depois, o último registro do ônibus. Mesmo sem muita nitidez, é possível notar que o ônibus não continua o trajeto. Esse trecho tem muitas curvas. Em depoimento, o motorista disse que o balão de ar do sistema de freios estava esvaziando. Ele admite que passou pela área de escape, mas disse que não havia como passar para o lado esquerdo da pista. Patrícia, uma das sobreviventes, foi hoje até a delegacia. Se aproximou da serra, ele acelerou muito o ônibus, muito mesmo. Você percebeu que algo ia... Eu percebi que já ia virar. Eu percebi, todo mundo se percebeu. O motorista disse à polícia que estava a 110 km por hora no momento do acidente. E, de acordo com a concessionária, a velocidade máxima ali naquele trecho é 60 km por hora. A polícia vai investigar tudo isso. 9 parentes, ou melhor, parentes, mas 9 sobreviventes do acidente, além dos 18 corpos, vão ser levados ainda hoje para o Pará. O voo deve decolar às 9 horas da noite aqui do aeroporto Afonso Pena e chegar de madrugada. Um dos corpos, uma das vítimas, vai ser enterrada em Santa Catarina. Você vai ver no próximo bloco os 8 anos da tragédia da Boate Kiss. E nenhum dos 4 réus foi julgado até hoje. Brasil TV de volta e a gente fala agora do incêndio na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que completa 8 anos hoje. A tragédia matou 242 pessoas e feriu mais de 600. Nenhum dos 4 réus foi julgado até agora. Este ano, por causa da pandemia, as homenagens às vítimas foram virtuais. Às 2h30 desta madrugada, uma sirene tocou em frente à Boate Kiss para lembrar o começo do incêndio 8 anos atrás. A fachada do prédio foi pintada de preto para simbolizar a espera por justiça e as famílias foram orientadas a não irem para o local para evitar aglomerações. O incêndio, na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, começou quando a banda que se apresentava fez um show pirotécnico. Um sinalizador atingiu a espuma do teto e uma fumaça tóxica tomou conta da boate. Além do local estar superlotado, extintores não funcionaram e não havia saídas de emergência. 242 pessoas morreram, a maioria jovens, e mais de 600 ficaram feridas. Os sócios da Casa Noturna, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, e 2 integrantes da banda, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, foram denunciados por 242 homicídios e 636 tentativas com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Eles respondem em liberdade. Que uma vez a justiça fazendo-se prevalecer como justiça, no caso condenando essas pessoas que cometem esses crimes, ela vai estar preservando outras vidas. E o nosso trabalho hoje é para que outras pessoas não percam a vida em tragédia como nós perdemos os nossos filhos. O julgamento do caso Kiss ainda não foi marcado. Foi transferido aqui de Santa Maria para Porto Alegre em setembro do ano passado. O processo já está na capital, onde os 4 réus vão ser julgados juntos. A expectativa agora é que no mês que vem seja definido o juiz que vai marcar a data do júri. As questões da pandemia influenciam certamente nessa definição de local, presença de público e a questão do distanciamento social também afeta o julgamento do júri e são questões que serão decididas pelo magistrado, estando a Corregedoria do Tribunal de Justiça e a administração apostos para prestar todo o auxílio para a realização do plenário.
Enquanto aguardam o fim do processo, familiares e sobreviventes do incêndio pedem que o caso não seja esquecido. É um misto de injustiça, impunidade e medo que aconteça isso de novo. Então, falar sobre o incêndio da Boate Kiss continua e vai ser sempre necessário. O governo federal termina de pagar nesta semana as últimas parcelas do auxílio emergencial. E em Sergipe, isso tem provocado uma corrida às agências bancárias. 5h30 da manhã. E olha só a fila nesta agência da Caixa Econômica no centro de Aracaju. A turma interrompeu o sono da madrugada e já acordou pensando no que fazer com as últimas parcelas do auxílio emergencial. Eu vou pagar umas contas, ajudar em casa na alimentação e vou dar uma certa quantia no auxílio, né? Enquanto a agência não abria, o número de pessoas só aumentava. Antes das 7 da manhã, a fila quase dobrava o quarteirão. 9 horas e quando a fila andava, era passos lentos. Se tiver de receber, recebe hoje. Se não tiver hoje, não tem mais nada. Distanciamento social passa longe daqui. Nem parece que estamos em tempos de pandemia. Nesta outra agência, a poucos metros dali, a situação é semelhante. Essa correria às agências se deve ao volume de dinheiro injetado na economia nacional. O Ministério da Cidadania prevê aí o pagamento de mais de 248 milhões de reais a cerca de 196 mil beneficiários em todo o país. Desde a última segunda-feira estão recebendo 3,3 milhões de beneficiários fora do programa Bolsa Família. Gente que nasceu no mês de novembro. A partir desta quarta-feira, recebem os nascidos em dezembro. E na quinta-feira, quem fez a contestação nos meses de novembro e dezembro e os beneficiários que tiveram um pagamento reavaliado. Uma ajuda que veio em boa hora. Esse auxílio chegou bem na hora, né? Com esse negócio aí dessa pandemia aí, tá muito difícil aí. A Prefeitura de Aracaju disse que fiscaliza os bancos quanto aos protocolos de segurança. Só no ano passado, o PROCON Municipal registrou 21 denúncias relacionadas a bancos na capital. 5 deles foram multados por ultrapassar o tempo máximo de espera para o atendimento. A produção de mel no sertão de Pernambuco está em alta e a expectativa é que ela melhore ainda mais com investimentos em exportação. Além de Araripe e Araripina, o município de Ouricuri também comemora a boa safra do produto. As abelhas trabalharam duro, produziram muito mel em 2020. Seu Henrique é apicultor há 20 anos em Ouricuri. Em 19 colmeias, ele conseguiu tirar 1.100 quilos do alimento natural, obtido a partir do néctar das flores. A produção foi uma das maiores em 10 anos. Eu tinha 23 colmeias povoadas e consegui produzir 1.100 quilos. Nessas 23 colmeias, as que produziram mesmo foram 19 colmeias, então foi uma produção muito boa. A Associação de Apicultores de Ouricuri comemora os bons resultados. O período chuvoso na região favoreceu a produção de mel. O sertão do Araripe é reconhecido pelo potencial no setor de apicultura. Os 10 municípios juntos respondem por 80% da produção de todo o estado. Araripina ocupa o primeiro lugar em produção de mel do Brasil, segundo a pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE. Os números surpreenderam os apicultores. A Associação de Riacho Fundo produziu 112 toneladas de mel em 2020, um crescimento de 60% em relação a 2019. Na época, foram produzidas 38 toneladas. Segundo o presidente da Associação de Apicultores de Riacho Fundo, a produção não era tão boa assim desde 2012. A Associação de Riacho Fundo tem 32 apicultores cadastrados. Todos contam com acompanhamento técnico do SEBRAE. E ele recebe uma visita mensal de 4 horas ao longo do ano e vai sendo executado esse planejamento, né? E o ganho, ele vem realmente porque ele é acelerado devido a esse foco em resultados, né? O mel produzido em Araripina é comercializado em vários municípios de Pernambuco. A expectativa é, em breve, vender também para outras regiões do país e para o exterior.
E a gente está se preparando para entrar no exterior com essa produção de Aspunda. É um sonho que a gente está de fazer a primeira exportação para a Alemanha e para os Estados Unidos, né? Bacana, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.